Olá, queridos ouvintes do nosso Pode Salvar, o bate-papo que pode salvar vidas. Eu sou a Tenente Coronel Viviane Suzuki, assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. E hoje vamos começar nosso episódio com uma imagem que ainda ecoa na memória de muitos. A cena do desabamento em 2024 de um prédio do residencial Maceió 1, causado por uma explosão de gás, onde, infelizmente, naquele episódio, vidas vieram a ser ceifadas. Aquele foi um momento de caos, destruição, em que cada segundo importava para salvar vidas sob os escombros, e capacidade de especialização em busca-resgate em estruturas colapsadas, o nosso BREC. E é exatamente sobre essa capacidade vital de resposta, aliada ao nosso planejamento estratégico de defesa civil, que vamos conversar hoje. E para essa conversa, trouxemos duas pessoas altamente capacitadas. Eu vou ter até que ler esse histórico deles aqui para vocês poderem entender o que eu estou falando. A gente está aqui com a honra de receber o nosso querido Major Holanda, oficial que ingressou no CBMAL em 2002. Graduado em Engenharia de Incêndio e Pânico, também em Direito, perito de incêndio, com especialização em salvamento veicular, atendimento pré-hospitalar, ações táticas em tentativas de suicídio e treinamento físico militar. Ele, atualmente, é comandante do Batalhão de Busca e Salvamento e representante do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas em comitês nacionais de combate a incêndio urbano. Um profissional experiente, vocês podem ver por aí, que nos aprofunda nas capacidades operacionais da corporação. Também, com a perspectiva de campo, a gente está aqui com o soldado Souza, formado na última turma de formação nossa de soldados 2024, mas vejam aí a leva que ele traz aí de especialização. Salvamento veicular leve, resgate em áreas inundadas, abordagem técnica a tentativas de suicídio, resgate técnico operacional, e que representa o trabalho essencial do Corpo de Bombeiros em diversas frentes de atuação. É isso mesmo? Sim, com certeza. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que estiverem assistindo esse episódio. É uma grata satisfação estar com os senhores, a gente compartilhar um pouco da nossa história, dos nossos momentos e também aprender um pouco com cada um, somente com o nosso companheiro que também tem essa visão um pouco mais de execução e a gente tenta, de uma forma bem equilibrada e prover aos nossos militares aquilo que há de melhor, tanto em equipamento quanto em capacitação. E é por isso que a gente está aqui tentando compartilhar esses momentos, deixar alguma coisa bem convidativa também para todos os senhores aprenderem um pouco mais e levarem suas dúvidas para a gente trocar uma ideia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem ouvindo. É uma honra, uma grande satisfação ter sido convidado para esse episódio e vamos contribuir aí com a nossa visão do campo. Vamos lá. Muito bom, né? E essa visão de campo, justamente ela, que a gente está falando aqui, e a gente quer saber de você, Souza, qual a sua participação, que você lembra, assim, alguma participação marcante de operações já na sua vida profissional? Na área de break, eu nunca tive ainda a experiência de uma ocorrência real, mas já participei de diversos treinamentos, inclusive no CFP, e também antes dessa operação que teve recente no CIOP, né, que foi o Simulado Operacional. Mas grande parte das minhas experiências agora, são poucas até, mas grande parte delas eu tive num quartel do BI, né, do Tabuleiro, que é um quartel bem ativo na questão de resgate veicular. Salvamento veicular lá é bem constante, costuma ter bastante assistente por ali, perto da Labeira, por ali. E ali foi onde eu tive minhas maiores experiências, foi as coisas que mais me chocaram por lá, foram lá. Como eu falei, no começo, apesar do Souza ser descido da última turma, 2024, bem recente, mas já leva aí uma carga boa de especialização, que por mais que não tenha tido ocorrências muito vultuosas durante sua vida profissional, mas que está preparado para isso, né? É isso que a gente espera. E daí, como o Souza já iniciou aqui, eu quero falar agora sobre esse primeiro simulado operacional de Corpo de Bombeiros Militares do Nordeste, o CIOP Nordeste 2025. O que é que foi esse evento, né? E qual a importância estratégica para essa região Nordeste que a gente teve nesse simulado, Holanda? Primeiramente, aproximar os corpos de bombeiros. A grande importância é essa. Conhecermos cada um, o que cada um pode oferecer,
tanto na sua capacidade técnica quanto no seu robustez de material. Então, o primeiro momento é essa aproximação, porque muitas das vezes terminava acontecendo no momento do cenário propriamente dito, e que aí nem sempre é o melhor momento da gente tentar parar algumas arestas, melhorar alguns procedimentos. Então, o primeiro grande ganho do simulado Nordeste foi essa aproximação, encampado pelo bombeiro de Pernambuco, até porque geograficamente ele é favorável nesse sentido, e também pela questão da organização e maturidade institucional deles, eles promoveram e conseguiram reunir de fato os novos estados do Nordeste de uma forma bem proativa. E tivemos a oportunidade lá de estarmos com nossa equipe, em torno de 13 militares em um binômio, né, e o cão, e aí a gente teve a capacidade tanto de olhar nos olhos daquele parceiro que vai ser o nosso parceiro num evento real, como tem se delineado no cenário do Brasil. A gente vem nos últimos anos se deparando com vários fenômenos, inclusive decorrentes das mudanças climáticas, mas não só por isso, também tem o efeito do envelhecimento das edificações. As edificações estão envelhecendo, estão trazendo com isso alguns problemas estruturais, e a gente percebe que isso não é só um problema de Alagoas, não é só um problema da Bahia, não é só um problema de Sergipe, é um problema de todo os estados da federação. Óbvio que por uma questão de dimensionamento continental do Brasil, percebíamos que havia uma integração em nichos de bombeiros. Não por acaso, mas realmente pela proximidade geográfica. Então, os bombeiros do Rio Grande do Sul, quando tinham uma demanda acentuada, eles contavam com o Sul, Sudoeste, Centro-Oeste da mesma forma, e segue que seja mais regiões do país. Mas percebemos que havia uma oportunidade de avaliarmos esses cenários de crise e nos fortalecermos. Então, foi a partir daí que surgiu essa ideia do simulado, muito bem encampado, e o grande ganho, se fosse para sintetizar, é justamente isso, é aproximar as equipes, tanto na perspectiva de saber o que cada um pode entregar, perdão, tecnicamente, quanto na robustez de material. O primeiro ganho é aí. E aí, pela continuidade, nós percebemos que está havendo um movimento nacional de integração dos corpos de bombeiros. Há um comitê nacional sendo delineado através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o Comitê Nacional do Desastre, que é o CONAD. Temos o nosso ponto de apoio aqui, que é o representante, é o Tenente Jefferson, que vem trabalhando a longo prazo. Isso não é uma coisa que vem acontecendo recente. O simulado, sim, foi o primeiro do Nordeste. No entanto, a gente tem um trabalho de longa data sendo executado aqui no estado, a exemplo de em ritos de 2009, 2010, dois membros do Bombeiro, foi o Máquina de Baia e o Luiz Augusto, foram buscar um conhecimento através do curso de BREC, e de lá para cá foram sendo inseridos conhecimentos nessa área em outros cursos, tanto os ordinários quanto os outros cursos extraordinários da corporação. E de lá para cá, graças ao empenho de várias pessoas, o bombeiro vem se amadurecendo nesse cenário. Então, sintetizando, o simulado foi nessa perspectiva. E parece que os bombeiros, tanto motivados pela sua maturidade individual de cada estado, quanto pelo o efeito catalisador dos grandes desastres, que a gente tem tido Brumadinho, Mariana, que nós provavelmente vamos tocar aqui, o grande evento de enchentes do Rio Grande do Sul e outros diversos, está levando os bombeiros a olhar assim com esse ponto de apoio de forma integral. Então, eu preciso contar com o outro e quero saber o que o outro pode me oferecer. Falar a mesma língua, tratar os materiais com o mesmo nome, e só olhando para o outro a gente já sabe. Eu sei que o bombeiro X pode me oferecer essa entrega. E esse é um intuito maior dos simulados. E manter viva a chama do bombeiro, que é salvar vidas, prover o meio ambiente também, e os bens, o patrimônio público e o patrimônio privado, quando assim for necessário. Perfeita visão, porque realmente a gente tem só a palavra corpo já significa muito, né, pra gente, não só o corpo interno de cada estado, mas também essa integração faz com que tudo funcione e a gente também busque melhorias, né, para nossa instituição. E daí, Souza, como é que ele esteve presente, né? Qual foi a importância do CBMAL nesse cenário? Qual a importância para a nossa corporação, a nossa participação nele? Como o Major falou, a questão principal do simulado, na minha opinião, além de integrar várias forças, é a padronização dos procedimentos, das técnicas, tudo isso que aconteceu lá.
é uma coisa que ficou muito evidente para mim, foi simplesmente num exemplo, vamos fazer lá uma elevação de carga. Você não precisava explicar, não precisava dizer o que precisava fazer, o pessoal de outros estados já sabia o que seria necessário, já ia lá, já buscava o fulcro, já buscava a alavanca, todo mundo falando a mesma língua. Botava uma vítima numa máquina, todo mundo já sabia qual era a amarração que ia ser utilizada, as técnicas, tudo isso. E para o nosso estado e para os demais, isso é muito enriquecedor, porque numa situação de desastre, todo mundo já vai estar falando a mesma língua e tudo vai fluir bem mais rápido, sem dificuldades. Rolanda falou pra gente que vocês foram com 13 militares, não é isso? Foi Todo. E isso. fora isso, o binômio. Binômio também. Foram 13 militares, incluindo a cadela, né, que foi a Rupi, que o binômio dela é o sargento Alvorável. A cadela atuou muito bem lá, faz muita diferença a atuação da cadela, bastante diferença mesmo. E dos 13 militares que foram, todos muito bem qualificados, todo mundo se olhava para o lado e sabia que podia contar com aquela pessoa, tudo isso fez muita diferença pra gente lá também. E se não me engano, acho que foi a roupa que foi certificada agora há pouco também, não é isso? Não foi ela? Ganhou mais uma certificação. Sensacional. E daí eu queria saber, Holanda, os detalhes um pouco mais sobre esse cenário do simulado operacional, as tecnologias que foram empregadas, como é que tudo funcionou lá no CIOP? Perfeito. Então, a gente, desde um primeiro momento, de forma organizada para Pernambuco, nós tivemos uma visão de gestão. Então, ao chegar no local, nós nos apresentamos em um ponto de apoio que era o auditório, e lá foi feito um briefing de todo o cenário que iria acontecer. Isso, claro, que era uma visão eh, pré-simulado, logo não era um evento real. Mas havia essa necessidade porque a gente estava num momento de aprendizado. Desse momento em diante, que foi explicado tudo o que ia acontecer, a gente já foi informado que em algum momento ia ser acionado. Isso aconteceu no dia subsequente, por volta de 8h30, 9 horas, e seguimos para o teatro de operação como se realmente fosse um evento real. Chegando no evento, havia toda a parte de SCI contextual. Não era um SCI, um sistema de comando de incidentes que a gente bem sabe, não era um sistema de comando de incidentes de forma assodada, desequilibrada, bagunçada, não, era uma coisa bem organizada, mas não pesada. Pesada no sentido de ser algo complexo. Era um SCI contextual. Em que sentido? Existia o posto de comando centralizado, existiam mais dois postos de comando relacionados às atividades que seriam desempenhadas. Lá, no caso, o BREC, que é o busca e resgate em estruturas colapsadas, e existia um cenário, um teatro de operações nesse sentido, e lá havia uma descentralização de um posto de comando. E havia também outro cenário, que era o deslizamento, que também tinha um posto de comando próprio para aquele tipo de atividade que ia ser desempenhada. Então, no primeiro momento, a gente já havia aí uma tríade muito clara de organização gerencial. Existia um posto de comando centralizado, existiam dois postos de comando que sempre remetiam ao comando do posto de comando central. Nesse cenário foram feitos a disponibilidade de instrumentos de comunicação para ficar todos inteirados, claro, com seus pontos de apoio necessários para o decorrer da operação. Chegávamos num local, existia uma zona que a gente chama, uma zona de. Alguns estados utilizam a nomenclatura de zona de parqueamento, uma zona de estacionamento, onde as viaturas todas elas foram colocadas, e também haviam espaços com barracas com as bandeiras dos estados. Então, cada barraca, dois estados dividiam com suas equipes, e a partir daí a gente ficava em stand-by aguardando ser acionado. A partir do momento que a gente era acionado, nós não íamos diretamente para o teatro de operações, propriamente dito, para a zona quente. Nós íamos com seus representantes para o posto de comando, eles recebiam as orientações, recebiam o rádio comunicador, e a partir daí a gente seguia com a equipe se apresentar ao posto de comando das respectivas áreas. Se fosse deslizamento, se fosse busca e resgate e estruturas colapsadas, o cenário do Breto. E a partir daí a gente era colocado a teste, entre aspas, com um cenário próximo do real de algum evento. E aí foram acontecendo oficinas no BREC, no cenário de leve, média e pesada, que basicamente é o nível de complexidade, o nível de materiais a serem utilizados, e também tem a ver com a cronologia do evento. Via de regra, a gente primeiro passa como se fosse um scanner no cenário, tirando todos aqueles que podem ser retirados com uma intervenção de material propriamente dito, estabilização, coisa que o vai. Num segundo momento, entra um pouco de maquinário leve,
fazendo alguma intervenção, e depois a questão de estabilização para uma questão mais pesada, que é o que é justamente essa divisão. Então, em resumo, para não ficar uma coisa muito prolixa, pesado, médio, eh eh, perdão, leve, médio e pesado, né. Então nós éramos fomos demandados nesse nível. E aí, a partir do momento que nós nos apresentávamos, a equipe foi e a gente percebeu que à medida que a gente ia fazendo as entregas, a coisa ia evoluindo. Então a gente fazia a primeira entrega, o aquele cenário do também com a aplicação do método START, né, que é uma triagem simples, atendimento rápido, tinha todo o cenário também contextual de START, lá as lonas, tudo bonitinho. Então nós fazíamos a intervenção nesse cenário e cada vez ia sendo apresentado um cenário novo. Entregávamos a vítima no ponto correto, já tinha ou a nossa equipe para continuar, ou algo muito interessante que eu percebi era a forma de controle para não haver exaustão das equipes. Então, às vezes, a gente está no meio de uma operação e o posto de comando dava o controle de substituição de equipes. Isso é uma coisa que a gente precisa estar atenado, funcionou bem lá, então no metade da operação, interrompia-se a operação da gente, mas não interrompia e deixava a vítima desassistida, era feito um intercâmbio em campo. A gente estava lá, uma equipe avançava, a gente passava um briefing do que acontecia e ele já o fazia continuidade. Isso é muito bom para os nossos bombeiros perceberem que a gente às vezes fica na ideia de fazer uma entrega até o final. E nessa entrega até o final, a gente termina, negligenciando alguns fatores de segurança. Então isso ficou muito bem equilibrado, lá de uma forma muito técnica. No cenário de deslizamento acontecia a mesma coisa no contextual de deslizamento. Então, tem um momento de tirar as pessoas, depois tinha um momento de fazer estabilização, usar os recursos, o material necessário. As equipes elas eram demandadas de acordo com que elas foram previamente cadastradas no posto de comando. Então eu não cheguei lá, a equipe de Alagoas ela foi cadastrada como média. Aí a gente foi demandado como leve e médio. Óbvio que um ou outro muito interessante, os nossos militares, pela expertise que se tinha e o conhecimento de outros momentos de treinamento, eles foram demandados de forma deslocada para outras oficinas de pesado. Isso aconteceu com o Tenente Jefferson e com o César Lira. Sabia-se que eles tinham treinamento de estrutura de pesado, com utilização de tecnologias novas, como as estabilizações pneumáticas, tanto da empresa Resgatec quanto a SOS Sul. Eles foram retirados da nossa equipe para compor outras equipes. Então, tudo isso foi treinado lá no local e foi de grande valia. Então, no geral, foi isso que a gente percebeu no simulado do Nordeste. Eu acredito que quem está nos ouvindo aí também está meio que se vendo nesse cenário, né? Você falando aí, a pessoa vai começando já a se sentir um pertencente desse simulado. E dois pontos que você citou que eu achei super importante, é essa integração justamente de funcionar não só a parte de resgate e em estruturas colapsadas, mas isso associado ao SCI, ao Sistema de Comando e Incidentes. Por quê? Quando se fala em desastre, quando se fala em escombros, a gente tem que ter, querendo ou não, um ponto de apoio, um ponto de organização de como funcionar. Como você cita também, a questão da gente estar atuando sempre até o esgotamento. E às vezes o militar ele não percebe isso por estar se doando tanto naquela operação, que não sabe nem os próprios limites e termina realmente causando um maior problema. E daí, Souza, por mais que você seja, tem aí acho que mais ou menos um ano, né, de bombeiro, essa especialização de toda que a gente citou, você citou também que não teve, assim, uma grande participação em ocorrência muito vultuosa. Mas participar de um cenário desse, que eu já estou visualizando aqui do simulado, você vê cenários de magnitude, né, grande. Como é que foi participar disso? Talvez você deve ter se sentido num cenário real. Como é que foi isso daí? Com certeza, o bombeiro, quando ele não está em ocorrência, ele treina, né? Que é a maneira mais próxima da gente chegar realmente perto do que seria uma ocorrência real. E no CIOP a gente chegou bem perto disso, né? Porque não é uma coisa muito comum, em Alagoas até, essa questão de deslizamento, de breque, não é uma coisa muito comum, né? Mas lá nas pistas a gente realmente teve essa aproximação, teve esse contato. Eu falo por mim, e acredito também pelo soldado que foi comigo também, o Derlei, né? Nós dois somos recrutas.
Então a gente teve essa noção lá no campo, né, realmente das dificuldades, o cansaço maior de uma pista que simula ali a realidade. Então você realmente se viu numa situação real, né? Com certeza. E a atuação do nosso binômio, que esteve lá também, qual a importância da participação deles nesse simulado, como é que funcionou? O trabalho do binômio lá é fundamental, é realmente vital o desempenho do cão ali, porque o cão ele adianta muito o nosso trabalho. Ele localiza as vítimas bem mais fácil, ele vai encontrar uma vítima que tá sob escombros, vai encontrar uma vítima que tá embaixo da terra, quando você abre ali o cone de odor, tudo isso o cão vai facilitar o nosso trabalho. O cão ele acaba fazendo um mapeamento ali bem mais rápido do que um ser humano, não tem como, né. Tipo, o faro do cão é incrível, né. E a gente pôde ver isso com nossos próprios olhos lá, porque a Ruby, quando foi fazer lá a busca com o sargento Alvorado, rapidinho ela encontrou várias vítimas. Sinalizou lá direitinho, e depois foi só lá fazer realmente o start direitinho e começar as buscas. Impressionante isso, né, a gente tá vendo aí que é justamente a tecnologia associada ao faro aguçado do nosso cão que faz o negócio funcionar. E esse destaque do nosso canil, ele vem sendo cada vez mais explorado, porque realmente é uma ferramenta fantástica para a atuação de salvamento. A gente vai entrar agora num bloco chamado mito ou verdade. Eu vou soltar algumas afirmações e vocês vão dizer se isso é verdade ou não, tá joia? E daí, após um colapso inicial de uma estrutura, não há risco de novos desabamentos ou colapsos secundários. Mito. Por quê? Porque a gente está num cenário totalmente de instabilidade. Então, por mais que em uma primeira observação pareça que está tudo equilibrado, nós estamos num cenário em que aquela estrutura ela não foi construída para aquele tipo de entrega. Por mais que não só foi uma coluna, só foi parcialmente, tudo aquilo foi pensado para estar numa harmonia estrutural. Então, é mito porque não só pela concepção de é mentira isso, mas que isso acende um alerta para que nós olhemos para o local e dizendo: "Não, isso tem que ser seguido um protocolo de aproximação". E existe, a gente não chega no local, os bombeiros não chegam em uma área, por mais que haja um clamor da sociedade: "Vai lá, faz seu", existe todo um protocolo, uma sequência lógica de procedimentos a serem executados, e a importância do treinamento também é para essa entrega, para que o bombeiro não siga o emocional da população, não se deixe levar pelo emocional da população. A gente precisa ter um autocontrole, nós precisamos seguir um protocolo sequencial, não só para prestar o serviço, mas que nós façamos a nosso mistério, o nosso trabalho, mas também possamos continuar prestando serviço à sociedade por maior tempo possível, para que nós não soframos baixas nem momentâneas, nem definitivas, né. Se a gente agir de uma forma não técnica, no afã de se deixar levar pela emoção da sociedade, pode ser que ocorra algo irreversível, uma baixa de fato. A gente ouve com muitas eu ouvi isso por muitos anos, e hoje eu tenho essa concepção, mas com um incremento, né. Treinamento duro não é combate fácil. Treinamento duro é um combate um pouco mais, técnico Controlado. e um pouco mais controlado. Fácil nunca vai ser. A atividade de bombeiro ela não é fácil. Até porque a gente tem padrões rigorosos de admissão desde a sociedade, não é qualquer um que entra aqui, não é qualquer um que permanece aqui. E não é e é para ser assim. A nossa carreira é uma carreira que tem que ter, antes de tudo, amor e técnica muito aprimorada pelo que faz. Então, treinamento duro, combate, digamos, controlado, que alguns dizem que é fácil, mas fácil nunca vai ser. A gente tem atividades dificílimas a serem executadas. Existe uma frase que é muito comum, né, que a gente fala que o difícil a gente faz agora, o impossível daqui a pouco. É nessa concepção mesmo, porque a gente treina cenários totalmente adversos e cada vez mais que a gente treina, a gente se prepara para encarar cenários como esse e olhar assim: a gente não pode entrar aqui porque, de fato, é mito que uma estrutura colapsada ela está estável. Ela está totalmente instável e ela vai voltar provavelmente a ter um novo colapso. Pode ter inclusive fatores alheios à nossa própria vontade.
Quando a gente chega no cenário e faz uma estabilização, isso está no nosso controle. Sim, mas a gente pode estar num cenário geológico, a gente pode estar num fator de alguma instabilidade ocasionada por um terremoto, um tremor. Se a gente for destacado para um cenário de guerra, como infelizmente a gente está vendo aqui na Ucrânia, um bombardeio pode ser seguido por outro bombardeio. Então a gente está num cenário que aparentemente vem outro bombardeio e vitima Então todo cenário da ocorrência ela tem que perpassar esse universo de uma gestão de controle também de risco. É por isso que essa afirmação é um mito. Isso é bom para quem está nos ouvindo se atentar e muito, né, porque os curiosos é um dos pontos difíceis de a gente lidar enquanto bombeiro, que às vezes se acham muito conhecedores. Então se a gente: "Ah, teve aqui um colapso, não vai ter mais não, pode entrar". Não é bem assim, né, tem que saber entender tudo que funciona ali, a visão técnica do bombeiro que vai estar lá atuando, comandando aquela operação. Não é à toa que quando a gente chega no cenário, por mais que existam outras forças atuando, o bombeiro ele comanda a operação, porque ele tem a visão técnica do que está ali sendo trabalhado. E daí eu vou para a segunda afirmação. Ao encontrar uma vítima soterrada em uma estrutura colapsada, ela deve ser retirada imediatamente. Mito também. Não? Não vou salvar logo essa vítima? Por quê? Nesse tipo de situação, existe o risco da vítima estar com algum membro esmagado, uma coisa do tipo. Então será necessário, o uso não, né, o apoio médico, para que com o apoio médico aquela vítima, depois de ser estabilizada, possa ser retirada daquele local da forma mais adequada. Porque se você tirar de qualquer jeito, ali ela vai ter sequelas. Fora aquela questão da parte também estrutural, né, quem não está estabilizado, viu a vítima, já vai logo remover isso, não é isso? E daí vamos lá, o silêncio completo é uma técnica fundamental utilizada para buscas, pois permite que os socorristas ouçam sons de sobreviventes que não seriam audíveis de outra forma. Perfeito. Então, tipo assim, é como a gente vem construindo a ideia, né? Chega num cenário de desastre, o método START, ele se associa ao SCI, que se associa às técnicas, táticas e estratégias da atividade propriamente de resgate urbano. Então, num primeiro momento, se faz aquela varredura das vítimas, e a gente tem essa máxima no START, né? A vítima está perambulando, está andando, a gente não vai na zona quente, a gente pede para que a vítima venha até a gente. Então, complementando a ideia anterior, é justamente por conta disso. Tem um cenário de risco, tem um cenário que não está sob nosso controle, totalmente vulnerável a outras ocorrências. Existem vítimas perambulando, perdão, andando a ermo, são classificados como vítima verde no método START, né? A gente pede para que eles se desloquem até a gente. Depois a gente começa a avançar num ambiente com técnica, geralmente 3 pontos, por isso que uma analogia até motivacional para as pessoas que trabalham com o break propriamente dito, é uma analogia com o escorpião, porque a gente realmente vai avançando meio que numa técnica semelhante à do escorpião, né? Todo cuidado, com avanço ponto a ponto, fazendo controle, estabilizando o que tem que estabilizar. A gente até diz que é 1 polegada, 1 centímetro levantado, 1 centímetro calçado. A gente estabiliza justamente para que a gente possa avançar. Então, nesse cenário, a gente vai seguindo de forma gradativa. Chega um momento em que já foi feita essa triagem, essa retirada de pessoas que podiam se deslocar de forma controlada, passamos a um segundo momento, que é a técnica de busca, né, e escuta. Então o bombeiro ele vai avançando, tem tanto de forma circular quanto em linha, e o bombeiro ele vai avançando em campo, nos quadrantes que foram previamente definidos, e fazendo silenciar todos que estão presentes, por isso existe um equipamento mínimo para cada socorrista, para cada bombeiro. A gente usa capacete, cotoveleiras, joelheiras, viseiras, máscaras de proteção respiratória, geralmente a PFF2 ou 3, e também nós utilizamos apito. Também por luvas, obviamente, e a gente usa para silenciar. Em alguns comandos, silencia e a gente faz a permesa, né? Cada bombeiro termina, às vezes, alternando, mas está havendo uma construção de um padrão nesse cenário, né? Sou do corpo de bombeiro, se você ouve, bata ou grite, grite ou bata 3 vezes. E aí todo mundo silencia e escuta. A partir do momento que há uma indicação
nessa linha perfilada, o bombeiro que escuta, ele faz um posicionamento, gesticula, meio que 90 graus com a mão, e fala: escuto vozes, né, escuto vozes, escuto barulho nessa direção. E aí a gente vai fechando quadrantes. E todos os bombeiros que vão escutando vão apontando, e a gente tenta redirecionar os esforços para aquela área, até o momento que encontra, e aí entra todas as técnicas de estabilização e extração. A regra básica é estabiliza, o que se faz é retirar os escombros da pessoa, deixar ela limpa e retirar a pessoa. Uma analogia ao veicular. A gente não tira as pessoas da ferragem, a gente tira as ferragens das pessoas. Assim como no resgate urbano. A gente estabiliza, retira o que pode ser retirado, deixa o corpo livre, a pessoa, a vítima livre, e aí retira com toda a técnica necessária. Então, no geral, é isso que a gente executa. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente está aqui com a sigla falando tanto, né, em BREC, né, que é a busca e resgate em estruturas colapsadas. Por que essa especialização em BREC é tão importante para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, principalmente, especialmente em Alagoas? Então, porque é natural que a nossa o nosso crescimento populacional tem levado, principalmente no ambiente urbano, a uma verticalização. Então o envelhecimento das edificações está levando a alguns riscos, por efeitos diversos. Seria até repetido falar aqui em Alagoas que a gente tem um fator mais crítico, que foi o fenômeno que aconteceu no Pinheiro, né? Temos lidado com isso há alguns anos e, se pudesse responder assim, de forma bem rápida, por que o break é importante para Alagoas? Primeiro que a gente está com um cenário que vem se delineando um problema há alguns anos. Óbvio que muitas ações foram feitas para minimizar e mitigar esses riscos, mas o grande estopim da gente se direcionar a isso, que vinha, como eu falei, há muitos anos, há mais de uma década, o Bombeiro de Alagoas vem caminhando para se especializar nessa área. E nos idos de 2020, 21, com a culminância desse evento Pinheiro, eh, voltamos investir, digamos assim, investir nisso, aí fomos para São Paulo, capacitamos os bombeiros de Umbrec, depois fomos para Brasília e vem se delineando nisso. Então, primeiramente, tivemos um catalisador, que foi o efeito recente, assim como tivemos também a necessidade de olharmos para o cenário de verticalização e um aumento de densidade populacional. Maceió está crescendo, Alagoas está crescendo e a verticalização está acontecendo. E isso, obviamente, e outras edificações mais velhas também estão tendo anomalias estruturais. E hora ou outra a gente se depara com uma situação dessa. Mas também tem outro fator muito interessante. A gente percebe que nacionalmente está havendo uma movimentação de formulações de comitês, atrelados também a princípios da ISARAG, para formar em 4 grandes áreas, que é deslizamento, desabamento, enchentes e incêndios florestais. Nesse cenário, o BREC é um dos grandes eixos que vem se delineando para o comitê de desastres. Então, é importante que a gente invista nos outros, como a gente já vem investindo. Somos também exportadores de conhecimento, também, por exemplo, na área de inundações, através do CRAI. Então, o BREC tem se delineado muito importante nesse cenário de densidade populacional, principalmente urbana, e também com efeito catalisador. Infelizmente, a nossa população não é só Brasil, é mundo. A gente aprende muito com os eventos inesperados. Assim, teve o deslanche do conhecimento na área de deslizamento pós-efeito Brumadinho e Mariana. Então, aqui está acontecendo também, recentemente teve um enchente no Rio Grande do Sul. A gente se preocupou com o efeito de buscas em áreas inundadas. A gente vem se especializando no CRAI. Então, o BREC ele tem sido importantíssimo por conta desse cenário que a gente está lidando. Havendo um aumento de população no ambiente urbano, um envelhecimento das edificações e, infelizmente, os fenômenos climáticos estão acontecendo de todas as ordens e também instabilidades de solo por conta de efeitos, principalmente em locais mais propensos a isso, estão acontecendo. O Brasil é privilegiado nesse sentido, a gente não tem tanto, mas a gente pode sim ser
ser acionado para, por exemplo, dar abrigo aos nossos companheiros da nossa costa do Pacífico, né? A gente vive num cenário que tem o cinturão de fogo permeando a costa do Pacífico, e a gente pode sim, num primeiro momento, ajudar bombeiros nacionais do Brasil, e num segundo momento ir para outros países ajudá-los também. Então a gente precisa estar. E infelizmente a gente está vivendo um cenário de constantes guerras. E se é um local que o bombeiro trabalha, é num evento de guerra. As pessoas às vezes não percebem isso, mas se você observar Ucrânia, infelizmente, em guerra, e outros diversos locais que estão em guerra, tá lá os capacetes brancos, e aqui no Brasil, que são os bombeiros militares, que fazem o papel dos capacetes brancos. Nós estaremos lá servindo à sociedade, servindo à pátria. E só me remete a uma frase que a gente sempre usa, né? Onde ninguém quer ir, o bombeiro vai. Seja em guerra, em desastre, seja o que for, o bombeiro que vai estar atuando. Uma observação também na sua fala é que parecia uma coisa tão longe, né? E hoje a gente vê cada vez mais eventos acontecendo em que utilize essas técnicas e especializações do Corpo de Bombeiros. Por exemplo, como você citou, enchente, desabamento. Então, cada vez mais eventos, vultuosos vêm acontecendo no nosso país, e isso exige, como você bem citou, a questão da especialização até única entre corpos de bombeiros, para que a gente possa atuar também dentro do nosso território, né, brasileiro. E daí, falando além de território brasileiro, numa visão internacional, o que é exigido nessa habilidade de break? Quais são, assim, os conhecimentos de forma internacional que a gente tem que ter? Então, está se delineando, tá, através do CONAB, que é o Comitê Nacional de Desastres, uma perspectiva de primeiro momento fazer uma capacitação unificada. Nos idos de 2026, 2027, está se planejando, inclusive já em 2025. Isso foi apresentado agora no Congresso de Bombeiros, que ocorreu no Ceará. Foi apresentado pelo CONAD essa perspectiva de fazer, primeiramente, um curso unificado de padrões, de conceitos, materiais mínimos, para que haja uma fala padrão. Então, a primeira questão, falando no universo, num patamar internacional, seria, primeiramente, a gente seguir esse planejamento que o CONAD está se propondo através da Senasp. A CONAD, Comitê Nacional de Desastre, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp. Então, primeiro momento, uma capacitação que leve a convergir conceitos, convergir padrões de equipamentos mínimos. Depois disso, vai começar a acontecer simulados, não numa conotação como foi agora no simulado Nordeste, mas vai começar a ver como se fosse o Enem dos bombeiros, fazendo analogia. Então, os bombeiros vão passar por provas e as equipes que obtiverem certificação, o padrão mínimo de resultado, tempo a ser entregue numa ocorrência, num padrão de ocorrência simulada. Então, quando eles forem aprovados, eles vão estar em condições de serem deslocados para alguns eventos. E por que essa preocupação? Porque num cenário de desastre, o bombeiro, a equipe de bombeiro que vai para o local, ela não pode ser mais um peso para o local que está desestruturado. Por exemplo, quando nós fomos para o Rio Grande do Sul, com a equipe brilhante, o bombeiro ele embarcou carros, viaturas, embarcações e toda uma equipe autossustentável. Então o bombeiro ele precisa entender isso, ele precisa passar por uma certificação que vai acontecer através de uma prova que, entre aspas, é o Enem do bombeiro, vai ser o Enem do bombeiro em cada eixo, em cada área, para que ele saiba que os outros bombeiros que demandarem, tanto nacional quanto eventualmente internacional, saibam que os bombeiros que estão indo para o local não vão ser mais um problema. E eles vão chegar de forma sustentável, desde o equipamento, a capacitação, inclusive até as etapas de alimentação. Ele vai de forma vai lá acampar, vai se apresentar no posto de comando e vai executar propriamente dita a missão que for dada a ele. Então, de forma geral, as exigências, tanto nacionais quanto internacionais, bombeiros tenham capacitação própria, falem a mesma língua, seja padronizada, tenham equipamentos mínimos para a intervenção que se propuser a fazer
e sejam sustentáveis. Então, esses são os requisitos básicos para o cenário nacional e internacional. Perfeito, Holanda. E daí falando em capacitação, né, e falando em desastre, a gente tá aí com o Souza, que é capacitado especializado no CRAI, que é o de resgate em áreas inundadas. E qual a importância, para a sua visão, né, bombeiro de campo, que essa especialização trouxe pra gente, como é que funciona o treinamento? O CRAI é um curso que acontece aqui em Alagoas e também ali em Sergipe. O curso tem aproximadamente 2 semanas, um pouco mais. É um curso bem sugado, um curso muito bom. E aqui para o nosso estado ele é importantíssimo, porque o nosso estado tem esse histórico de inundações, então é importante que a tropa esteja bem treinada nesse assunto, né? Junto com o BSA e com o BBS, que são os que acabam indo mais nesse tipo de ocorrência, né? Juntamente com o aéreo também. Então, nesse cenário de desastre, falando, que envolve breque, envolve deslizamento, florestal, o RAI, que é o resgate de áreas inundadas, também está nesse tópico e tem que ser abordado e difundido na nossa corporação também. E o treinamento, como é que funciona? O treinamento é bastante água, bastante corrida, bastante remo. É bom, muito bom o treinamento do CRAI, deixa a gente bem preparado fisicamente e também cria na gente noções dos riscos que uma pessoa sem aquela noção do rio, do refluxo, não vai desempenhar bem. São riscos que a gente consegue enxergar e contorná-los para fazer o resgate da melhor forma possível. Existe uma periodicidade desses treinamentos? Quem já se formou, vocês fazem treinamentos constantes, como é que funciona? A gente faz, nivelamentos com a tropa. E esse nivelamento tanto serve para deixar a tropa bem treinada, quanto também serve pra gente também, porque quem ensina acaba aprendendo 2 vezes, né. Perfeito. É importante essa sua fala, porque quando você fala, as pessoas não têm noção. Eu acho que eu falei até na formatura de vocês, acho que nem vocês tinham noção, até se verem no vídeo institucional que a gente fez, de entender os riscos que vocês passaram. Então talvez um filme deve ter vindo à memória e dizer: "Poxa, eu podia ter realmente ter ficado em maus lençóis em certos momentos". E a gente tá ali se preparando, passando maus momentos, para que possa entregar um resgate especializado para a população. Isso é super interessante. E daí, Holanda, o CBMAL ele vem se destacando, né, no apoio, né, a outros estados no Brasil. Como é que você pode falar um pouquinho aqui pra gente como é que essas situações se dão? Então, quando, passa a questão de acionamento, no primeiro momento, há hoje uma liga chamada Liga Bom, que é, na verdade, uma unidade dos bombeiros de forma nacional. Então, há os pontos, de comunicação entre eles, os representantes são os comandantes gerais. Então, se houver um evento em algum estado, basicamente se envolve a Defesa Civil Nacional, né, ela se envolve com isso, e também o corpo de bombeiro local alerta a Liga Bom. Então, converge todos para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, se a gente pudesse entender um fluxo, há um evento, uma divisão de alerta, tanto para o pessoal da Defesa Civil Nacional, o Comitê Nacional de Defesa Civil, quanto para o Corpo de Bombeiros, que através da Liga Bom, ambos convergem para a Senasp. E a partir dali, começam as relações interinstitucionais para dar o apoio. Então, vai desde as Forças Aéreas, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, quanto as Forças Auxiliares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. E outros atores também, que envolvem Guarda Municipal e sexos demais de todo o cenário de segurança pública, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, enfim. Então, no primeiro momento é isso. Há esse centralização na Secretaria Nacional através desses atores no primeiro momento. E em campo vai se integrar e a depender da natureza, cada um vai tomar a frente do posto de comando. Souza, qual a expectativa, né, falo por você, um profissional de linha de frente, de estar sempre pronto para atuar e participar dessas missões, né, fora do estado, em contextos tão desafiadores que a gente tem enfrentado? Demos como exemplo, né, essas recentes que tiveram, que é a do Rio Grande do Sul também, foi uma das maiores recentemente aqui no Brasil, né. E a gente teve 20 militares que foram pra lá. Na época eu estava no CFP ainda, e pra gente ter visto, né, os militares, nossos instrutores irem pra lá é o que dá o gás mesmo de ser bombeiro, querer treinar, querer fazer parte daquilo, e é o que inspira mesmo, né, porque ele que a minha profissão é a melhor profissão do mundo.
Eu não tenho vontade de outra profissão, eu gosto muito da minha profissão e por isso que eu faço o melhor que eu posso sempre. Minha vontade, não que eu queira que tenha um desastre, não é nada disso, né? Mas claro, se tiver alguma coisa em outro estado, em outro país, eu creio que o bombeiro ele vai querer fazer parte, vai querer ir lá dar o seu sangue, a sua garra e ajudar, com certeza. E não só querer, a gente vai estar altamente especializado. Se é isso que a gente vem buscando cada vez e ao longo dos anos, a gente tem aí várias edições, né, de CRAI, de CATES, de PREC. Então, assim, a ideia é justamente preparar toda uma tropa para ficar pronta para qualquer tipo de acionamento. O que é diferente das pessoas não entendem às vezes, mas o bombeiro sai quando é demandado, a gente não está na rua sempre. Mas é justamente isso, é um risco, até se você pensar, maior do que às vezes está lidando com outros tipos de situações na rua. Você tem que estar, é o limite entre a vida e a morte. O bombeiro está ali no meio. Qualquer erro, qualquer eh, manuseio errado ou às vezes sem atenção é justamente o limite para chegar, infelizmente, numa morte de uma vítima, não é isso? E daí a gente pensando agora em futuro da atuação do CBMAL em grandes ocorrências. Olhando assim, um pouquinho mais à frente, né? Quais são os principais desafios e as recomendações estratégicas para o CBMAL continuar a fortalecer suas capacidades em breque? Perfeito. Então a gente tem alguns alicerces dessa construção, digamos assim, né? Primeiramente, a gente precisa trabalhar sempre na cultura organizacional, voltada para a perspectiva de entender qual é a nossa missão real, de salvar vidas, o meio ambiente e o patrimônio. Isso vem sendo bem consolidado. A gente teve uma brilhante e recente podcast com o Luiz Augusto e vem trabalhando de forma incisiva com isso e com a equipe dele completa. E graças a esse trabalho também a gente pode olhar para o futuro e saber assim, o bombeiro tem a clareza para onde ele está indo e como ele vai. Então a gente precisa culturalmente acreditar nesse propósito. O bombeiro é uma das instituições públicas mais brilhantes que existe. Tanto pela sua prestação de serviço, que é única, a gente salva vidas. A gente está lá dando a mão num momento de maior desespero que uma pessoa pode passar, que é onde a sua vida está sendo colocada em xeque. Então a gente culturalmente precisa fortalecer esse pilar. Todos e cada um precisam acreditar no futuro da instituição, porque seremos do tamanho e do empenho individual de cada um. O futuro pertence a esse pilar primordial, cultural. No segundo momento, a gente precisa investir no alicerce de equipamentos e materiais. A base do bombeiro são equipamentos e materiais. Aí eu enalteço a participação da sociedade em acreditar na taxa do bombeiro, pagar a taxa, porque é uma entrega perfeita, é uma entrega verdadeira e a gente consegue salvar vidas através de um equipamento aprimorado que nós temos. E o terceiro grande pilar também é o treinamento. Não tem como a gente fornecer um serviço de qualidade se nós não, reiteradas vezes, treinarmos. Então, se eu pudesse sintetizar nos pilares, seriam esses. Um pilar cultural, acreditarmos enquanto bombeiros nessa proposta e a sociedade caminhar conjuntamente nessa expectativa. O pilar de equipamentos e materiais e o pilar de treinamento. Se a gente acreditar, o nosso futuro vai ser muito mais brilhante do que o bombeiro já é. Como ele falou, nós temos uma profissão maravilhosa. São 24, eu não estou falando isso não desmerecendo, mas com o brilhantismo e o amor de um recruta, digamos assim. Eu posso chamar de recruta porque eu tenho quase 24 anos de corporação. A sua idade eu tenho de corporação e posso dizer, nós temos a melhor profissão do mundo. Nós temos a melhor profissão do mundo. Existem desafios outros, mas é um casamento sem margem para divórcio. É um casamento sem margem para divórcio. É até depois do fim. Se tiver uma guarnição de bombeiro no céu, que façamos parte. E não há outro caminho para o bombeiro se não seja o céu, né? Brincando um pouco. Depois de salvar tantas vidas, vai investir num local glorioso para a gente. Eu tenho certeza disso por conta que a gente dá de tudo para quem mais pode dar a vida
transparecer o amor que a gente aprendeu de dar a vida pelo outro, que não o bombeiro, né? Então, eu acredito nesses pilares, né? Questão cultural, material, equipamento e treinamento. E o bombeiro acredita, tem que treinar desde a parte do seu vigor físico, não é opção em um bombeiro fisicamente estar preparado, sobretudo os agentes de execução. Os oficiais também, para dar o exemplo, mas a gente precisa acreditar que o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho. E a gente precisa estar, sim, condicionado. E treinar. Até porque eu levo isso para a minha vida. Qual é o bombeiro que você quer que vá socorrer aquilo que você mais ama? Você está buscando o seu bombeiro em que gostaria que fosse socorrer o pai, uma mãe, um filho seu? Então isso me inspira há 24 anos a tentar. A gente é falho, nós não somos um robô, mas a gente procura ser o bombeiro que a gente gostaria que fosse o bombeiro que, num desespero, eu olhasse no olho e me visse, né? Eu busco ser isso, assim como o Souza busca ser isso. Então, quando tiver querendo ficar um pouquinho moroso, eu estou me tornando, eu estou buscando ser o bombeiro que eu quero que um dia socorra um ente familiar que eu amo. Então, eu acredito que o pilar treinamento ele é crucial nessa perspectiva. Mantenha-se bem fisicamente, mantenha-se em condição de estar treinando no universo que você está. O bombeiro é grande, é um gigante pela própria natureza. Então, você está ali no BBS, busque ser o melhor no seu papel no BBS. Você está no GSA, no BSA, busque estar ali. Você está trabalhando com a área de compras, você é um administrador público, você está salvando vidas. Eu tenho clareza, onde eu caminhei nesse bombeiro e não foram em poucos locais, eu sempre acreditei que minha mão está ajudando a salvar vidas, mesmo que eu esteja momentaneamente distante da perspectiva de transpiração lá no local. Mas estejam alertas, acreditem na proposta futura do bombeiro, a gente vai continuar trabalhando para comprar, a sociedade seja um parceiro da gente em todos os aspectos e continuemos treinando, que é o que a gente pode fazer para continuarmos fazendo a nossa profissão, a melhor profissão do mundo, com mais de 85% de credibilidade junto à sociedade. Não é por acaso. A gente caminhou arduamente e continua caminhando para esse propósito. E por vários anos já, né? Não é por várias vezes, né? A segunda bota aí mais de 15 anos já, assim, amei, e que assim seja. Rapaz, que frases impressionantes a gente teve agora, né? Que participação de vocês aqui. E Souza, como um bombeiro da ponta da lança, o que é que você tem a dizer de orientações de segurança para os nossos ouvintes com relação a ocorrências, né? Situações de perigo de grande magnitude? Falar primeiro pro pessoal do nosso estado aqui em situação de inundação, obedeçam os avisos da Defesa Civil, não procrastine esse tipo de aviso. Não procrastine. Se a Defesa Civil está avisando, que já houve o estudo prévio, toda a preocupação sobre aquele assunto. Se não conseguiu sair do local, procure lugares altos e tente comunicação para conseguir sair daquele lugar o mais rápido possível. Vai ter o apoio do aéreo, vai ter o nosso apoio, as equipes de RAI. E em situações de deslizamento e breque, etc., procure locais mas já pode até falar melhor que eu essa parte, é engenheiro e tal, mas procure locais com pilares, lugares que vocês podem se abrigar melhor. Infelizmente estamos chegando ao nosso tempo limite. E que conversa boa, que conversa gostosa de ter com vocês. Quanto que a gente aprendeu, a gente pôde trocar aqui informações e ficou bem claro, né, que a parte de segurança, a parte de planejamento, ela está bem associada com a questão da excelência na resposta. E o CIOP mexeu não só com a parte operacional, mas com inteligência, com prevenção, com tudo isso que vai trazer a eficácia para a nossa proteção à população, certo? E daí eu queria agradecer, né, a presença de vocês, que foi tão rica, como eu já citei, do nosso Major Holanda, do nosso Soldado Souza, em partilhar essas valiosas experiências, né, por mais, às vezes, pouco tempo que tenha, mas já traz uma carga boa. Holanda aí, é bom esse, vamos dizer, vivência de vocês, porque enquanto um tem 24 anos, o outro tá com 24 anos de bombeiro, então é muita coisa e o que vê em comum? O amor pela profissão, que é isso que não pode acabar nunca. E isso é o que faz um bombeiro de verdade. Não é vestir uma farda, não é ostentar a estrela, é ser realmente bombeiro e correr esse sangue pulsante, bombeiro militar nas veias, e que isso nunca apague
de nenhum de nós, não é isso? E daí, então, muito obrigada a participação, Holanda, muito obrigada ao Souza. Fiquem à vontade. Muito obrigado a todos que nos ouvem até o momento. E dizer aos senhores que estamos de braços abertos, não só num momento de crise, mas em qualquer momento. Quiser conhecer nossa instituição, pode vir. Se quiser ser um bombeiro, estude bastante, porque aqui são pessoas que estudaram muito e a gente continua estudando, não antes, não durante, mas continuamente a gente estuda para desempenhar essa ciência de bombeiro e saiam de serem espectadores de Instagram para serem pessoas agentes ativos e ao olhar seja direcionado não da pessoa que está voando no helicóptero, mas você daqui a um tempo seja o cara que está voando lá dentro do helicóptero como um bombeiro. Eu hoje vivo uma coisa que um dia eu sonhei. E é isso. Dá pra falar muito, só. Vou até agradecer pelo convite a todos os ouvintes. Como o Major falou, realmente vale a pena. Estudem, quem quiser ir pro bombeiro, vale a pena demais. Estou aqui há mais ou menos 2 anos e não me arrependo em momento algum. É a profissão e tanto. Até esse final veio aí com um brinde, né? A gente vê aí a emoção do Holanda, como ele estou 24 anos. Peguei já no meio do caminho também, tô aí com quase 23 também, de bombeiro. E a gente vê realmente o amor, né? Que eu vou até frisar mais uma vez isso, porque realmente é válido citar, né? Repito, essa farda não é por dinheiro, não é por ostentar cabide, nem estrelas, nem divisas. Isso aqui é por amor a você que está nos ouvindo, né? E a gente tá vendo aí nessa conversa que o bombeiro ele tá cada vez mais buscando especializações, se aprimorando para trazer realmente o melhor para você, cidadão, e tá sendo aí referência nacional, né? E não deixem de nos assistir, nos ver, nos ouvir, né? Esse aqui é o Pode Salvar, o podcast oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, o bate-papo que pode salvar vidas. Não esqueça de nos acompanhar através do Instagram, né? @bombeiromilitar.al, como também nas plataformas principais de podcast. Além disso, no YouTube através do canal CBMAL TV e também quinzenalmente na Difusora FM 93.3. Aos sábados vocês também podem nos ouvir. Tá, gente? Esse aqui foi o nosso Pode Salvar e muito obrigada.